então, Bruno, qual é a periodicidade que você envia os sinais no grupo VIP, né? E por quê? Legal. Eu sempre envio o que eu faço. Então, quando eu estou operando, eu envio. Só que eu estou operando sempre. Eu sempre estou operando. Seja, estou no casamento, eu estou de olho às vezes no gráfico. Não no gráfico para analisar, né? Mas eu estou às vezes analisando se é hora de fazer um 3x ou não. Estou sempre com o meu celular analisando. Só que uma coisa que você, que é aluno dos Sinais Milionários, tem que entender é que nós não operamos só quando a gente está dentro de uma operação. Isso é um conceito às vezes novo para as pessoas novas, né? Mas isso é um conceito antigo para pessoas que operam bilhões. São pessoas que entram com bilhões em operações. Não é o meu caso ainda, recebo, mas não é o meu caso. Então, o que é o conceito de pessoas que operam bilhões? É o conceito de que nós estamos operando dentro ou fora da operação. Quando a gente passa tempo fora da operação, é justamente para dar tempo de ser calculado um spread de um potencial de ganho para entrar na operação. Então, quem está na mentoria, por exemplo, eu sempre falo, né? Eu nunca entro quando a operação está no meio de um suporte, de uma resistência de muito tempo, justamente porque, poxa, qual a possibilidade? Então é para cima, para baixo? Sim. Aí vira jogo, né? Tem que entrar numa operação onde o potencial de acerto dela seja de 99%. E quando eu falo potencial de acerto, eu não quero dizer entrar numa operação e dar positivo imediato. Sim. Potencial de acerto é eu entrar numa operação que o spread dela está me dando de 99,9% de chance de dar certo. Sim. Então eu entro nessas operações e compartilho essas operações numa lista. Todo aluno dos Sinais, o foco principal dos Sinais é você ter acesso às aulas, estudar as aulas, todo o conteúdo que está dentro dos Sinais e crescer nessa maturidade de como que faz o gráfico, aquela coisa toda, já ir praticando suas primeiras operações com $1, $2. Entrou uma operação? Legal, entrou, você não precisa fazer na hora, você também não precisa fazer, a sua decisão, copiar ou não as minhas operações, mas uma coisa é certa, você precisa ter sempre paciência, porque só vai ser compartilhado quando eu fizer. E às vezes, se você fizer um cálculo simples na cabeça, no ano, por exemplo, passado, eu fiz 1.773 operações. E quando eu falo 1.773 operações, eu calculo saída de 50%, uma operação. Sim. Saída de 10%, outra operação. Saída chegou lá, 2.500%, saída de 10%, outra operação. Cada uma dessas operações foi feita em uma operação. Então, na cabeça do aluno novo, poxa, eu só fiz uma operação. Não, mas às vezes com 10 sinais você fez 100 operações. Então, é muito importante você entender que o valor que tem em uma operação dos sinais e o valor 4 vezes maior de uma operação que tem na mentoria ao vivo. Sim. Porque o spread das operações da mentoria ao vivo são 3 a 4 vezes no mínimo maior do que as operações que eu compartilho, que são operações mais rápidas. Mas mesmo assim, por exemplo, há 2 meses atrás, dois meses atrás eu compartilhei uma operação nos Sinais que deu 7.000% no dia seguinte. Então, é de acordo com o mercado. Se o mercado está me dando oportunidade com base na minha análise, com base no que eu entendo pouco, tá? Não vou dizer que eu entendo tudo e nem vou dizer que eu sei tudo. Eu só comprovo com os meus resultados o que eu sei. Sim. Então, com base no que eu sei, eu compartilho algumas operações quando eu estou entrando, tá? E quando eu entro numa operação, eu tenho várias possibilidades de lucro. Se eu entrei num long, eu tenho um spread aqui para ser cumprido. Se eu entrei num short, eu tenho um spread aqui para ser cumprido. Por exemplo, eu entrei há semanas atrás em 30 e poucas operações, né? No total, estou com 40 e poucas operações, junto com as operações que eu entrei e compartilhei nos Sinais. Eu não tenho pressa de sair dessas operações. Olha a quantidade de operações que eu vou fazer dentro dessas operações. Sim. Então, ao longo de... Eu sei que, por exemplo, em 2023, eu bati a minha meta do ano inteiro de construção de patrimônio em 2 meses. Sim.
Por quê? Porque eu entrei numa penca de operações e aí saca 10, saca 10, saca 10, saca 10, saca 10 e a operação voltou. Foi para 1000% e voltou. Opa, coloca mais capital, saca 10, saca 50, saca... Então você tem que ficar sempre nas operações e vai adicionando operações. E isso é uma sacada que às vezes a pessoa demora para entender, porque ou a pessoa veio lá de fora como trader, Sim. que aí ela quer entrar, sair. Eu não sou trader, eu sou investidor. O que é um investidor? Por exemplo, a gente agora comprou alguns terrenos. Chegamos lá no mercado, compramos num imobiliário lá de um condomínio, compramos lá uma quantidade de terrenos dentro. Eu não quero lucro naquele terreno agora. Eu nem objetivo ter lucro naquele terreno daqui a 6 meses. Você está entendendo? Por quê? Porque existe um período onde o investimento vai valorizar e eu vou realizar. Sim. E talvez eu nem realize, talvez eu construa uma casa, um prédio em cima daquele terreno, venda as unidades, a quantidade de coisa que pode ser feito junto com o mesmo investimento. Sim. É exatamente assim que a mentalidade de uma pessoa que opera milhões, bilhões numa operação tem que pensar. Eu estou fora da operação, eu estou analisando o mercado para entrar no mercado. Eu estou dentro da operação, eu estou analisando as operações para tirar o máximo de dinheiro delas. Perfeito. Ficou negativo, eu vou fazer o 3x, vou pegar o spread todo de volta dessa operação. E assim vai. Então sempre tem um discernimento e eu acho que é talvez até uma outra área de que o aluno vem. Ele não vem só às vezes como trader, ele vem às vezes de grupo de sinais, né? Esses grupos de Telegram. Inclusive, por que a gente nunca pratica suporte de aluno em grupos? Por que, gente? Infelizmente, quando você está fazendo uma massa de um bolo, você está fazendo uma massa maravilhosa, né? Colocou a farinha de trigo, colocou os ingredientes certos, aí você está já no finalzinho. Se você pega um ingrediente que não é e coloca dentro da massa e começa a misturar, o bolo sola. Infelizmente, não tem só pessoas boas no mundo, tá? E faz parte da metodologia pedagógica de ensino do método BA Investimentos, listas de distribuição, onde o aluno ele tem contato direto com o suporte e ele tem contato direto individualmente com o curso, com as aulas, com os sinais e segue individualmente a sua curva de aprendizagem. Eu vou te falar, eu busquei isso da Universidade de Harvard e eu vou te falar, não existe tanto envolvimento, ao mesmo tempo evolução de alunos que se destacam quando a ajuda é mútua. Isso é comprovado, não é à toa que se você for analisar percentualmente, chega a ser de 1 a 2% o avanço de alunos naquele curso que ele comprou quando ele é colocado dentro de grupos com outros alunos. Por quê? Porque ali tem um cara que quer dar golpe. Ali tem um outro negativo que está num dia mal e começa a colocar uma palavra errada. E aí acaba com a energia do grupo. Aí tem uma outra pessoa que também quer vender outra coisa. Ou seja, o aluno que comprou o curso, que ele está objetivando, no teu caso, né, você investidor, investidora, está objetivando crescer seriamente seu patrimônio, evoluir, sabe? É uma pessoa séria, é uma pessoa que está buscando crescimento espiritual, familiar, financeiro. E aí tu é envolvido numa família, num grupo de pessoas que você não tem nada a ver com aquilo e às vezes não estão nem no mesmo foco que você. Sim. Eles só compraram o mesmo curso que você, mas não necessariamente estão no mesmo objetivo que você. E ao mesmo tempo, eu tenho um percentual absurdo de pessoas que dão certo, cresce, progride, prospera, patrimônio explode. Por quê? Porque o cara está sozinho lá. Às vezes está dedicando 8, 10 horas de estudo, não tem distração, hiperfoco, não é foco. O cara está no hiperfoco, está praticando, está entrando nas operações, está fazendo 3x, o cara está explodindo. Tá entendendo? Sim. E o suporte diretamente com vocês, a galera da mentoria diretamente comigo, o suporte. Então, cara, assim, tem que ter paciência em recebimento dos sinais, porque vai ser compartilhado exatamente lá quando eu faço a operação, e tem que ter paciência com relação à parte individual, né? Eu tenho certeza absoluta que um adulto autorresponsável, ele estava sozinho quando casou e teve desafios, e ele teve que resolver. Ele estava sozinho quando fez a faculdade, e teve que, caraca, nossa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que dar de mamar pro meu filho.
Pessoas autorresponsáveis, maduras, que têm resiliência, que crescem, elas ficam ricas porque elas têm essas qualidades antes. Você não vai ver vítima rica. Sim. Você não vai ver pessoas reclamonas ricas. Você não vai ver mimimi, a pessoa que, vida, ó céu, negativa rica. Então, para que eu vou colocar você dentro do grupo que tem pessoas assim? Não vou. Entendeu? Então é para preservar você, é para preservar o teu ensino, é para preservar a tua construção de patrimônio. Eu já estou pensando lá na frente, tá? Eu já estou pensando nos teus netos, nos teus bisnetos, que vai ser construído patrimônio hoje, graças ao teu hiperfoco. Então concentra. E ainda vou te falar mais. Se você de alguma forma entrou em algum grupo, que foi convidado, às vezes no Facebook, inclusive criaram grupos com o nome Bruno Aguiar, cuidado. Nós da equipe BA Investimento não nos responsabilizamos por grupo de WhatsApp, nem pelo que é falado, nem pelo que é promovido, nem pelo que é ensinado e nem pelo que é vendido lá dentro. Então toma ciência, toma um discernimento, e eu estou te falando como uma pessoa experiente. Eu não cheguei aqui porque eu me envolvi em grupinho. Eu não cheguei aqui porque, eu preciso de grupinho para me ajudar. Você tem o suporte, às vezes o suporte pode demorar um pouquinho porque tem muitos alunos, tenha paciência. Não, o suporte não me respondeu. Pode ter certeza, em 24 horas te responde. Mas, não me respondeu. Tem as aulas, volta a estudar as aulas. Seja um aluno autodidata. Nós somos da época, né? Principalmente, acho que mais de, sei lá, 70% dos alunos tem 40, 50, 60. Nós somos da época da biblioteca, gente. É verdade ou não é? A gente saía da escola e ia para a biblioteca. Ficava lá sentado, buscando. Tem essa atitude. Hoje as pessoas pegam o celular e elas querem resultado imediato, entra no aplicativo, pede a comida, chega na hora, né? Aperta o controle, chega na hora. Construção de patrimônio não é assim. Não vai ser assim comigo, não vai ser assim com nenhum outro mentor. Porque mercado de investimento tem riscos, risco inclusive de perder capital. É por isso que você precisa utilizar o método, crescer em maturidade e curva de aprendizado durante o método e utilizar essa autorresponsabilidade que você tem como adulto na construção dessa curva de aprendizado. Então você consegue. Eu confio em você, eu tenho certeza absoluta que você vai chegar onde você quiser, até o ponto de você passar na rua, olhar um imóvel e falar, quer saber? Eu preciso de X operações com tanto de percentual e preciso até a data tal. Você vai para o mercado e faz a grana. Sim. Mas até lá, você tem que passar individualmente na sua curva de aprendizado. Pega para fazer. Você que é investidor, você que é investidora, confia em você, no teu estudo. Cuidado. Não é porque você está num grupo que foi convidado por uma pessoa ou por outra que você vai evoluir. Pelo contrário, a estatística mostra, você vai regredir estando em grupo.